bilionário humilhou dois idosos encharcados na chuva. Riu deles, filmou. Foi o maior erro da vida dele, porque quando ele abriu a mala daquele casal, descobriu que estava lidando com as duas últimas pessoas que deveria ter provocado. Gente como vocês deveria agradecer por ainda estar viva. A chuva caía pesada na Avenida Faria Lima. Maurício Almeida, 70 anos, segurava a mão de Beatriz, sua esposa de 68, ambos encharcados, roupas simples grudadas no corpo. Tentavam chamar um táxi há 15 minutos. Nenhum parava. Ricardo Valente desceu da BMW preta reluzente, terno italiano, relógio de R$300 mil no pulso. CEO da Valente Holdings, conhecido em São Paulo inteiro. Não pela competência, pela arrogância. Ele olhou para o casal, sorriu. Sério? Vocês ainda não conseguiram táxi? A voz dele cortou a chuva. Talvez se tivessem um celular desse século. 3 executivos saíram do restaurante atrás dele. Riram baixinho. Um filmou com o celular. Maurício apertou a mão de Beatriz. Ela baixou a cabeça. Ricardo caminhou até a poça de água ao lado deles. Pisou forte. A água respingou nas pernas de Beatriz. Ops! Ele deu de ombros. Minha culpa. Não vi vocês aí embaixo. Os executivos explodiram em gargalhadas. Um casal que passava desviou o olhar. Uma mulher na calçada do outro lado parou. Observou. Não disse nada. Maurício enxugou o rosto. A chuva continuava caindo. Ele puxou Beatriz mais para perto. Vamos, amor. Vamos andando. Andando? Ricardo bloqueou o caminho. Para onde? A pé com essa idade? Ele riu mais alto. Cuidado para não escorregar e quebrar um quadril. Fica caro consertar velho. A mulher na calçada tirou o celular. Começou a gravar também. Beatriz apertou a mala velha de couro contra o peito. Estava molhada, pesada. Ricardo notou. Que mala é essa? Herdou da vovó. Ele apontou. Aposto que tem moedas aí dentro. Ou cupons de desconto do mercado. Mais risadas. Um dos executivos bateu palmas. Maurício respirou fundo. Seus olhos encontraram os de Ricardo. A mala não é da sua conta. Ricardo parou de rir. Deu 2 passos à frente. O que você disse? O silêncio foi imediato. Até a chuva pareceu diminuir. Maurício não desviou o olhar. Eu disse que a mala não é da sua conta. Ricardo puxou o celular. Apontou para o casal. Começou a filmar. Olha isso, pessoal. Tiozinho acha que tem moral para falar comigo. Ele zoom na mala. Vou postar isso. Vocês vão virar meme. Foi quando aconteceu. A mala escorregou da mão de Beatriz, caiu no chão, abriu. Papéis voaram com o vento e a chuva. Ricardo abaixou. Pegou um. Era um documento, com o logo da Valente Holdings no topo. Ele franziu a testa, leu o título. Relatório de Auditoria Interna Confidencial, 2024. Seu sorriso desapareceu. Pegou outro papel. Depois outro. Contratos, e-mails impressos, planilhas financeiras, tudo com o logo da empresa dele. O que é isso? Maurício se abaixou devagar. Juntou os papéis molhados com calma. Organizou. Colocou de volta na mala. Fechou. Quando levantou, seu olhar estava diferente. Firme. Direto. Você realmente quer saber? Ricardo deu um passo para trás. Beatriz limpou a água do rosto. Sua voz saiu baixa, mas firme. Esses são os documentos que vamos apresentar amanhã. No conselho. Ricardo ficou pálido. Conselho? Que conselho? Um dos executivos parou de rir. Olhou mais de perto para o casal. Seus olhos se arregalaram. Ricardo, eu conheço eles. Eu conheço esses dois. Ricardo virou para ele. Conhece de onde? O executivo engoliu seco. Maurício Almeida, ex-diretor financeiro da Valente Holdings. Trabalhou lá por 22 anos. Aposentou faz 6 meses. O silêncio foi brutal. A mulher na calçada continuou gravando, agora com um sorriso no rosto. Ricardo olhou para Maurício, depois para Beatriz, depois para a mala. Vocês não podem ter esses documentos. Isso é confidencial.
Isso é ilegal? Beatriz inclinou a cabeça. É exatamente o que vamos provar amanhã. Maurício deu um passo à frente. Ricardo recuou. Sabe o que tem nesses papéis, Ricardo? Maurício falou devagar, cada palavra pesada. Tem tudo. Contratos fraudados, superfaturamento, desvio de fundos, suborno de auditores. Seu nome em cada página. Ricardo começou a tremer. Não era do frio. Vocês não podem fazer isso. Eu vou processar, eu vou... Você vai o quê? A voz de Beatriz cortou. Nos humilhar mais um pouco? Filmar? Postar na internet? Ela apontou para os celulares dos executivos. Tarde demais. Todo mundo já viu. A mulher na calçada levantou o celular. Eu também tô gravando. Já mandei para o meu grupo 500 pessoas. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Um táxi parou. Finalmente. Maurício abriu a porta. Beatriz entrou com a mala. Ele olhou para Ricardo uma última vez. Amanhã, 10 da manhã, sala do conselho. Não se atrase. Você é o réu. Entrou no táxi. A porta fechou. O carro saiu. Ricardo ficou parado na chuva, encharcado, tremendo. Os executivos não riam mais. Ninguém ria. A mulher na calçada atravessou a rua. Parou na frente dele. Eu trabalho na auditoria externa da sua empresa. Fui chamada para revisar esses documentos. Ela sorriu. Vejo você amanhã também. Virou e foi embora. Ricardo caiu de joelhos na calçada molhada. A BMW reluzente atrás dele. O celular ainda na mão. O vídeo ainda gravando. Ele tinha acabado de assinar sua própria sentença. E nem sabia ainda o quão profunda era a queda. Ricardo não dormiu. Tentou apagar os vídeos. Tarde demais. Já tinham 50 mil visualizações. Comentários furiosos. Gente pedindo demissão dele. Gente pedindo prisão. Ele ligou para o departamento jurídico às 6 da manhã. Processa eles. Processa os dois. Roubo de documentos confidenciais, difamação, qualquer coisa. O advogado hesitou. Ricardo, você tem certeza? Se eles realmente têm provas, processa. Desligou. Jogou o celular na mesa. Precisava destruir aquele casal antes que eles destruíssem ele. Às 9:30 da manhã, Ricardo entrou na sede da Valente Holdings. Seguranças o cumprimentaram. Secretárias desviaram o olhar. Ele sabia. Todo mundo tinha visto os vídeos. No elevador, encontrou Juliana Costa, a auditora externa, a mesma mulher da calçada. Ela sorriu. Bom dia, Ricardo. Pronto para a reunião? Ele não respondeu. Relaxa, vai ser rápido. Ela saiu no 10º andar. A verdade sempre é. 12º andar. Sala do conselho. Ricardo entrou. 13 pessoas ao redor da mesa. Maurício e Beatriz sentados no centro. A mala de couro aberta na frente deles. Papéis organizados em pilhas. O presidente do conselho, Alberto Mendes, apontou para a cadeira vazia. Senta, Ricardo. Ele sentou. Suor escorria pela nuca. Maurício olhou para ele. Sem raiva, sem emoção. Apenas cansaço. Você lembra de mim, Ricardo? Claro que lembro. Você trabalhou aqui. 22 anos, diretor financeiro. Revisei cada contrato, cada auditoria, cada centavo que entrou e saiu dessa empresa. Ricardo cruzou os braços. E daí? Você aposentou? Acabou. Beatriz inclinou a cabeça. Acabou mesmo. Até você me ligar 6 meses atrás. Ricardo congelou. Do que você está falando? Você me ligou. Ofereceu 200 mil reais para eu falsificar relatórios de auditoria. Disse que era procedimento padrão. Ela puxou um papel. Gravei a ligação. Está aqui. O silêncio foi absoluto. Alberto se levantou. Beatriz Almeida, ex-auditora-chefe, 30 anos de carreira, aposentada com honras. Ele olhou para Ricardo. Você realmente não pesquisou antes de tentar subornar ela? Ricardo começou a gaguejar. Eu nunca... Isso é mentira. Maurício pegou outro documento. Então explica esses contratos. Superfaturamento de obras. 3 milhões a mais em cada projeto. Dinheiro que sumiu,
que foi para contas offshore. Suas contas. Jogou o papel na mesa. Ricardo não pegou. Você pode ter enganado auditores comprados, mas não me enganou. Maurício se levantou. Passei os últimos 6 meses juntando provas. Cada transação, cada e-mail, cada transferência. Ricardo bateu a mão na mesa. Isso é ilegal. Você invadiu sistemas, roubou documentos. Beatriz sorriu. Não roubamos nada. Tudo foi entregue voluntariamente. Ela acenou. A porta abriu. 3 funcionários entraram. Um deles, Ricardo reconheceu. Lucas, gerente de TI. Lucas colocou um pendrive na mesa. Eu entreguei os arquivos, todos, backups completos dos últimos 5 anos. Ricardo ficou pálido. Você me traiu? Você me obrigou a apagar registros. Ameaçou minha família se eu não fizesse. Lucas apertou os punhos. Fiz cópias de tudo antes de apagar. Guardei, esperando o momento certo. Alberto pegou o pendrive. O momento chegou. Ricardo olhou ao redor. 13 rostos o encaravam. Nenhum amigável. Juliana entrou na sala. Colocou uma pasta grossa na frente de Alberto. Relatório de auditoria externa completo. Confirmamos todas as acusações. Desvio de fundos totaliza 17 milhões de reais. Suborno de 6 auditores internos. Fraude em 12 contratos. Ricardo tentou se levantar. Alberto apontou para a cadeira. Senta. Ele sentou. Ricardo Valente. Por decisão unânime deste conselho, você está demitido. Imediatamente. Segurança irá escoltá-lo do prédio. Seus acessos foram revogados, suas contas bloqueadas e... Alberto respirou fundo. A polícia foi acionada. Já tem mandado de prisão. 2 seguranças entraram. Ricardo olhou para Maurício. Você planejou tudo isso? Maurício pegou a mala. Não. Você planejou. Quando decidiu roubar. Quando decidiu mentir. Quando decidiu que pessoas como nós não importavam. Ele caminhou até a porta. Parou. Ontem na chuva foi apenas o último erro, a gota final. Beatriz passou por Ricardo. A humilhação que você nos causou foi transmitida ao vivo para 50 mil pessoas. Agora o Brasil inteiro sabe quem você é. Os seguranças pegaram Ricardo pelos braços. Ele tentou resistir. Vocês vão se arrepender. Eu vou processar. Você não vai fazer nada. Alberto fechou a pasta. Acabou. Ricardo foi arrastado para fora, gritando, berrando ameaças vazias. A porta fechou. Silêncio. Alberto olhou para Maurício. Obrigado, você salvou essa empresa. Maurício balançou a cabeça. Só fiz o que era certo. Juliana se aproximou. Senhor Almeida, precisamos formalizar tudo. Documentação para o Ministério Público. Você tem tempo agora? Maurício olhou para Beatriz. Ela assentiu. Temos. Vamos acabar com isso direito. 3 horas depois, saíram do prédio. O sol brilhava, sem chuva dessa vez. Beatriz segurou a mão de Maurício. Conseguimos. Ainda não acabou. Ele vai tentar fugir. Vai tentar subornar alguém. Não vai conseguir. Tem gente demais observando agora. Ela sorriu. A internet nunca esquece. Um táxi parou. Entraram. O motorista olhou pelo retrovisor. Vocês são aqueles idosos do vídeo, né? Vi tudo. Que show. Ele riu. Aquele cara se deu mal mesmo. Maurício sorriu cansado. Se deu. E vai se dar ainda mais. Porque o que Ricardo não sabia era que Maurício e Beatriz não estavam sozinhos. Tinham aliados, tinham provas e tinham um plano muito maior do que apenas derrubá-lo. Iam garantir que ele nunca mais fizesse isso com ninguém. Ricardo não foi preso. Não ainda. Seu advogado conseguiu o habeas corpus. Falta de provas concretas. Maurício leu a notícia no celular. Apertou o maxilar. Ele comprou o juiz. Beatriz colocou café na mesa. Esperávamos isso. Ele tem dinheiro, tem conexões. Então precisamos de mais, muito mais. 2 dias depois, Ricardo apareceu na televisão. Entrevista exclusiva. Terno novo. Sorriso confiante. Fui vítima de uma armação. Ex-funcionários ressentidos tentando destruir minha reputação.
Vou processar todos e vou ganhar. O repórter perguntou sobre os documentos. Forjados? Óbvio. Qualquer pessoa com conhecimento técnico sabe. Maurício desligou a TV. Ligou para Juliana. Precisamos nos encontrar, agora. 1 hora depois, cafeteria no centro. Maurício, Beatriz e Juliana sentados no fundo. Juliana colocou uma pasta na mesa. Consegui mais, muito mais. Abriu. Documentos novos. E-mails. Extratos bancários. Ricardo não trabalhou sozinho. Tem um esquema inteiro. Fornecedores fantasmas, empresas offshore, contas nas Ilhas Cayman. Maurício folheou os papéis. Quanto? 70 milhões, pelo menos. Pode ser mais. Beatriz assobiou baixinho. E você tem provas disso tudo? Tenho. Mas tem um problema. Juliana baixou a voz. Alguns desses fornecedores são empresas de políticos, gente poderosa. Se expormos isso, vamos mexer com gente perigosa. Maurício fechou a pasta. Não importa. Vamos expor tudo. Juliana hesitou. Maurício, eles podem te destruir. Já tentaram me destruir. Ontem na rua me seguiram. Beatriz recebeu ligação anônima ameaçando. Eles já estão tentando. Beatriz tocou a mão dele. Então precisamos ser mais espertos. Não podemos só entregar as provas. Eles vão sumir com tudo. Comprar testemunhas, forjar documentos. Juliana se inclinou. Então o que fazemos? Maurício pensou. Olhou pela janela. Um outdoor anunciava evento beneficente. Gala da Valente Holdings. Daqui a 3 semanas. Ricardo seria homenageado. A gala. Beatriz franziu a testa. O que tem a gala? É público, vai ter imprensa, investidores internacionais, políticos, transmissão ao vivo. Maurício sorriu. É o palco perfeito. Juliana entendeu. Você quer expor ele lá, na frente de todo mundo. Exatamente. Ao vivo, sem chance de abafar, sem chance de comprar silêncio. Beatriz balançou a cabeça. Ele nunca vai deixar você entrar. Você foi demitido. É inimigo público número 1 dele. Não preciso entrar. Maurício apontou para Juliana. Mas ela precisa. Juliana piscou. Eu? Você é auditora externa. Tem acesso, tem credibilidade e tem algo que eu não tenho. Ele sorriu. Ricardo subestima você. Juliana respirou fundo. E o que eu faço lá dentro? Garante que as provas cheguem nas mãos certas, na hora certa, e que o microfone esteja ligado quando a bomba explodir. 2 semanas depois. Maurício estava no computador, planilha aberta. Cruzando dados, Juliana ligou. Consegui. Os convites de imprensa, lista completa. Quantos? 15 veículos. Globo, Record, Band, mais sites e jornais. Perfeito. Manda a lista. Beatriz entrou na sala. Lucas acabou de mandar os backups finais. Tudo organizado por data, prontos para a apresentação. Maurício salvou o arquivo. Falta 1 semana. Precisamos ensaiar cada segundo, cada movimento. Na semana seguinte, Juliana quase desistiu. Ligou para Maurício, voz tremendo. Eles descobriram. Ricardo sabe que estou investigando. Me chamaram para reunião, vão me demitir. Maurício ficou em silêncio. Quando? Amanhã, 9 da manhã. Não vai. Liga. Diz que teve emergência familiar. Inventa qualquer coisa. Só aguenta mais 5 dias. Maurício, tenho família, tenho contas. Se me demitirem, não vão, prometo, 5 dias. Depois disso, você nunca mais vai precisar se preocupar com emprego. Ele pausou. Confia em mim? Ela respirou fundo. Confio. Desligou. Beatriz olhou para Maurício. E se demitir ela antes da gala? Não vão. Demitir a auditora no meio de investigação federal levanta suspeita. Ricardo é esperto, vai esperar passar a gala. Depois, sim. Então, temos que agir antes. Exatamente. Sexta-feira, dia da gala. Maurício acordou às 5 da manhã. Revisou tudo. Cada documento, cada arquivo, cada detalhe do plano. Beatriz preparou o café. Pronto? Quase. Ligou para Juliana. Status? Estou entrando no prédio agora. Pendrives no bolso. Contatos da imprensa confirmados. 3 repórteres investigativos confirmaram presença. O sistema de som
checado, microfones funcionando, transmissão ao vivo confirmada para o canal da empresa. Perfeito. E você? Nervosa, mas pronta. Você vai se sair bem, lembra do script? Decorei, palavra por palavra. Então vai. E Juliana? Sim? Obrigado, por tudo. Ela desligou. Maurício e Beatriz ligaram a TV. Canal da empresa. Transmissão começando. Salão luxuoso. Lustres de cristal. 500 pessoas. Smokings, vestidos longos, champanhe, sorrisos falsos. Ricardo no centro. Recebendo cumprimentos. Posando para fotos. Radiante. Beatriz apertou a mão de Maurício. Vai dar certo. Tem que dar. Às 8 da noite, o apresentador subiu ao palco. Boa noite. Sejam bem-vindos à Gala Beneficente Valente Holdings. Esta noite homenageamos nosso CEO Ricardo Valente por 15 anos de liderança excepcional. Aplausos. Ricardo subiu ao palco. Acenou. Sorriso largo. Obrigado. Obrigado a todos. Esta empresa é minha vida e vou continuar liderando com integridade e... A tela atrás dele piscou. A apresentação de slides parou. Uma nova imagem apareceu. Um documento. Contrato. Com a assinatura de Ricardo. Ele parou de falar. Virou. Ficou pálido. Outra imagem. E-mail. Dele. Ordenando desvio de fundos. O salão silenciou. Juliana apareceu no palco. Microfone na mão. Boa noite. Meu nome é Juliana Costa, auditora externa. E tenho algo que vocês precisam ver. Ricardo tentou pegar o microfone dela. 2 seguranças o seguraram. Deixa ela falar, Ricardo. Uma voz do fundo. Alberto Mendes, presidente do conselho. Já sabia. Estava no plano. Juliana respirou fundo. Nas últimas semanas, investigamos irregularidades na Valente Holdings. O que encontramos foi pior do que imaginávamos. Mais imagens na tela. Planilhas, transferências, contas offshore, 70 milhões de reais desviados, contratos fraudados, suborno sistemático e o responsável, ela apontou, está bem aqui. Câmeras focaram em Ricardo, suor escorrendo, olhos arregalados. Jornalistas levantaram, começaram a gravar, a tirar fotos. Ricardo tentou fugir. Os seguranças bloquearam. Na TV, Maurício sorriu. Beatriz segurou a mão dele. Conseguimos. Ainda não. Agora vem a melhor parte. Juliana respirou fundo. O microfone pesava na mão. 500 pessoas a observavam. Câmeras gravando, transmissão ao vivo. Não tinha volta. O que vocês vão ver agora não são acusações. São fatos. Documentados, verificados, incontestáveis. A tela atrás dela mudou. Planilha gigante. Valores em vermelho. Contrato número 1. Obra do Complexo Comercial Faria Lima. Valor aprovado, 12 milhões. Valor real gasto, 9 milhões. Diferença, 3 milhões. Transferidos para conta offshore nas Ilhas Cayman. Titular, Ricardo Valente. Murmúrios explodiram no salão. Ricardo tentou desligar o projetor. Os seguranças o seguraram mais firme. Isso é mentira, tudo inventado. Alberto Mendes se levantou. Deixa ela terminar, Ricardo. Juliana continuou. Contrato número 2. Reforma da sede administrativa. Valor aprovado, 8 milhões. Valor real, 5 milhões. Diferença, 3 milhões. Mesma conta, mesmo titular. Mais imagens, e-mails. Assinatura de Ricardo em cada um. Contrato 3, 4, 5, 6. Juliana apontou. 12 contratos fraudados, 70 milhões desviados. Tudo documentado aqui. Um investidor japonês se levantou. Senhor Valente, isso é verdade? Ricardo balançou a cabeça freneticamente. Não, ela foi comprada, tudo manipulado. Eu sou vítima aqui. Juliana sorriu frio. Vítima? Então explica isso. A tela mudou. Áudio começou a tocar, voz de Ricardo, inconfundível. Superfatura mais 2 milhões, divide 50-50 e apaga os registros. Outra voz, desconhecida. E se a auditoria pegar? Não vai. Controlo os auditores. Todos. Silêncio mortal no salão.
Ricardo ficou branco como papel. Isso foi tirado de contexto. Eu estava... Estava o quê? Juliana cortou. Estava ordenando fraude, estava confessando crime. É exatamente isso que ouvimos. A porta do salão se abriu. 3 homens de terno entraram. Um deles mostrou distintivo. Polícia Federal. Ninguém sai. Pânico instantâneo. Pessoas se levantaram. Olharam para as saídas. Os agentes bloquearam. O delegado caminhou até o palco. Ricardo Valente? Ricardo tentou recuar. Não tinha para onde ir. Sim, está preso. Crime de lavagem de dinheiro, fraude, formação de quadrilha e corrupção ativa. As algemas brilharam sob as luzes do lustre. Você não pode fazer isso. Eu tenho direitos. Eu tenho advogados. O delegado fechou as algemas. Seus advogados já foram notificados. Aliás, ele olhou para o salão. Doutor Mário Augusto está aqui? Um homem de 60 anos no fundo levantou a mão, pálido. Você também está preso. Coautor, falsificação de documentos, obstrução de justiça. 2 agentes foram até ele, mais algemas. Ricardo olhou ao redor. Desespero total. Vocês não entendem? Eu construí essa empresa. Você roubou dessa empresa. A voz veio da entrada. Maurício e Beatriz entraram no salão. Roupas simples, mas postura firme. Todos os olhares se viraram. Ricardo tremeu. Você não pode estar aqui. Você foi expulso. Fui demitido, injustamente, por te questionar. Maurício subiu ao palco. Há 6 meses, descobri as primeiras irregularidades. Te questionei. Você me demitiu na hora. Me ameaçou. Tentou destruir minha reputação. Beatriz juntou-se a ele e me ofereceu R$200 mil para falsificar relatórios de auditoria. Gravei tudo. Ela pegou o microfone, apertou play no celular. Voz de Ricardo ecoou no salão. 200 mil, cash, sem rastreamento. Você muda os números, eu fecho os olhos. Voz de Beatriz. Isso é suborno. Chama de consultoria. Ninguém precisa saber. O áudio parou. Beatriz olhou para ele. Eu soube, e guardei, e esperei. Ricardo caiu de joelhos. Eu fiz isso por essa empresa. Tudo que fiz foi pela empresa. Maurício se abaixou, olhos firmes. Você fez por você, pelos carros, pelas mansões, pelas viagens. Enquanto funcionários eram demitidos, você comprava iates. Beatriz apontou para a tela. Mostra o slide 17, Juliana. A tela mudou. Lista de demissões. 200 nomes. 200 funcionários demitidos no último ano. Por corte de custos. Beatriz pausou. No mesmo ano que você desviou 17 milhões. Uma mulher no salão gritou. Meu marido foi demitido. Perdemos a casa. Outra voz. Meu filho também. Ficou desempregado 6 meses. Ricardo cobriu o rosto. O delegado o puxou. Levanta, vamos. Espera, eu posso devolver. Eu tenho o dinheiro. Posso acertar tudo. Alberto Mendes desceu até ele. Tarde demais, Ricardo. O conselho votou. Unanimidade. Você está fora. Permanentemente. E... Ele pausou. Vamos processar você, civilmente, por cada centavo roubado, com juros, com correção, com danos morais. Ricardo começou a chorar. Por favor, minha família, minha reputação, sua família. Beatriz inclinou a cabeça. Você pensou na família dos 200 demitidos, na reputação deles? Silêncio. O delegado o arrastou. Ricardo resistiu fracamente. Vocês vão se arrepender. Eu vou voltar. Eu vou... A porta fechou. Ele sumiu. O salão explodiu. Conversas, gritos. Jornalistas correndo para os telefones. Alberto subiu ao palco. Pediu silêncio. Senhoras e senhores, em nome do Conselho da Valente Holdings, peço desculpas. Falhamos em supervisionar, falhamos em proteger, mas garantimos... Ele olhou para a câmera. Isso nunca mais vai acontecer. Aplausos começaram. Tímidos no início, depois crescendo. Alberto se virou para Maurício. Você salvou essa empresa? Eu estava cego. Você enxergou. Maurício balançou a cabeça. Eu apenas fiz o certo.
Não foi apenas. Alberto respirou fundo. O conselho votou. Queremos você de volta, como diretor de compliance, com autonomia total, salário dobrado e... Ele sorriu. Um pedido de desculpas público. Maurício olhou para Beatriz. Ela assentiu. Aceito, mas com condições. Quais? Primeiro, todos os 200 demitidos recebem indenização justa e oferta de recontratação. Segundo, auditoria externa independente a cada 6 meses. Terceiro, transparência total. Balanços públicos, sem segredos. Alberto estendeu a mão. Aceito. Tudo. Apertaram as mãos. Aplausos explodiram. Juliana se aproximou. Lágrimas nos olhos. Conseguimos. Beatriz a abraçou. Você foi incrível. Corajosa. Eu só segui o plano. O plano funcionou porque você acreditou. Maurício sorriu. Obrigado. Um repórter subiu ao palco. Câmera ligada. Senhor Almeida, Globo News. O senhor tinha certeza que isso ia funcionar? Maurício pensou. Não, mas tinha certeza que tentar era certo. E que ficar calado seria covardice. Outro repórter. E o vídeo, na chuva, foi planejado? Beatriz riu. Aquilo foi real. Humilhação pura. Mas nos deu visibilidade. Fez o Brasil inteiro nos conhecer. E quando a verdade veio, todos estavam assistindo. Então, usaram a arrogância dele contra ele? Exatamente. Maurício olhou para a câmera. Ele nos subestimou. Por idade, por aparência, por preconceito. Foi o erro fatal dele. Mais perguntas, mais flashes, mais aplausos. 2 horas depois o salão esvaziou. Maurício e Beatriz ficaram, sozinhos, sentados no palco vazio. Beatriz encostou a cabeça no ombro dele. Acabou. Ainda não, vai ter julgamento, vai ter recurso, vai ter briga. Mas a parte difícil acabou. Ele caiu, publicamente. Todo mundo viu. Maurício segurou a mão dela. E agora? Agora reconstruímos. A empresa, a confiança, tudo. Ela olhou para ele. Você acha que conseguimos? Ele sorriu. Acho que já começamos. Lá fora, o vídeo viralizava. 10 milhões de visualizações. 20 milhões. Comentários furiosos contra Ricardo. Apoio massivo a Maurício e Beatriz. Justiça foi feita. Idosos mostram como se faz. Milionário arrogante destruído. Ricardo, em cela provisória, viu as notificações. Cada uma facada. Seu império desmoronando, sua vida destruída por 2 pessoas que ele julgou insignificantes. O maior erro da vida dele. E agora, todo mundo sabia. O julgamento de Ricardo Valente durou 3 meses. Todas as audiências transmitidas. O Brasil inteiro assistiu, cada depoimento, cada prova apresentada, cada mentira desmoronando. Maurício testemunhou por 6 horas. Calmo, preciso, implacável. Beatriz mostrou documentos que nem a defesa sabia que existiam. Contratos, e-mails, gravações. No dia 23 de janeiro, o juiz bateu o martelo. Ricardo Valente, culpado, 17 anos de prisão, restituição de 73 milhões de reais, multa de 20 milhões, perda de todos os bens. Ricardo desabou, levado algemado. Câmeras capturam tudo. Lá fora do tribunal, Maurício e Beatriz foram cercados por jornalistas. Como vocês se sentem? Maurício respirou fundo. Aliviados. Mas não celebramos prisão de ninguém. Celebramos justiça. E agora? Agora reconstruímos. 6 meses depois. Sala de reunião da Valente Holdings. Maurício na cabeceira. Beatriz ao lado. Alberto presidindo. 20 executivos atentos. Alberto abriu a apresentação. Senhores, este semestre alcançamos resultados históricos. Lucro de 42 milhões. Crescimento de 20%. 0 irregularidades em auditoria. 0. Aplausos. Maurício se levantou. Mas não paramos aqui. Temos 3 prioridades. Primeira, reintegração completa dos 200 funcionários demitidos. 183 já voltaram. Os outros 17 recusaram, mas todos receberam indenização justa. Beatriz continuou. Segunda, transparência radical.
Todo contrato acima de 1 milhão passa por 3 auditorias independentes, não 2, 3, e resultados são publicados online. Qualquer um pode acessar. Maurício voltou. Terceira, programa de denúncias anônimas. Funcionários podem reportar irregularidades sem medo. Canal direto comigo, sem intermediários, sem retaliação. Um executivo levantou a mão. E se alguém mentir, acusar falsamente? Investigamos, sempre. Mas nunca punimos quem denuncia de boa fé, mesmo se estiver errado. Porque cultura de medo mata a empresa mais rápido que qualquer crise financeira. Mais aplausos. A reunião terminou. Maurício e Beatriz foram para o escritório dele. Amplo, vista para a cidade. Nada luxuoso. Funcional. Juliana bateu na porta. Posso entrar? Sempre. Ela sentou. Recebi proposta. Empresa de consultoria americana. Querem montar departamento de compliance. Me ofereceram cargo de diretora. Salário 4 vezes maior. Maurício sorriu. Vai aceitar? Devia? Depende. Você quer? Juliana hesitou. Quero fazer diferença, como fizemos aqui, mas em escala maior. Beatriz tocou a mão dela. Então vai, leva o que aprendeu, ensina outras empresas, muda o sistema. Mas vocês precisam de mim aqui. Maurício balançou a cabeça. Precisamos de você lá fora, espalhando isso, mostrando que funciona, que ética não é ingenuidade, é estratégia. Juliana engoliu seco. Obrigada, por tudo. Nós que agradecemos. Você arriscou carreira, família, tudo. Por fazer o certo. Ela saiu, olhos úmidos. 3 anos depois, auditório lotado, Prêmio Nacional de Governança Corporativa. 1000 pessoas, CEOs, ministros, imprensa internacional. Maurício e Beatriz no palco, troféu de cristal entre eles. O apresentador abriu o envelope. O prêmio de liderança ética vai para Maurício Almeida e Beatriz Almeida, pela transformação da Valente Holdings e criação do Instituto Transparência Brasil. Ovação de pé. 2 minutos de aplausos. Maurício foi ao microfone. Quando fomos humilhados na chuva há 3 anos, não pensávamos em prêmios. Pensávamos em dignidade, em justiça, em fazer o certo mesmo quando ninguém estava olhando. Ele pausou. Hoje, 240 empresas adotaram nosso modelo de compliance. 16 estados replicaram nosso programa de denúncias. E mais importante, ele olhou para a plateia. 62 pessoas foram presas por crimes corporativos, porque alguém denunciou. Alguém teve coragem. Beatriz pegou o microfone. Criamos o Instituto Transparência Brasil há 2 anos. Oferece consultoria gratuita para empresas que querem implementar ética real. Não de papel, real. Já atendemos 103 empresas, pequenas, médias, grandes, e em cada uma plantamos semente. Maurício voltou ao microfone. Semente de que roubar não compensa. De que mentir tem prazo de validade, de que integridade não é fraqueza, é força. Mais aplausos, flashes, câmeras. Depois da cerimônia, jantar de gala. Maurício e Beatriz sentados com ministros, empresários, ativistas. Uma jovem de 26 anos se aproximou, nervosa. Senhor Almeida? Desculpa interromper. Não interrompe. O que precisa? Trabalho numa construtora. Descobri superfaturamento. Milhões. Mas tenho medo. Vão me demitir. Vão me destruir. Maurício olhou nos olhos dela. Vão tentar. Sempre tentam. Mas você tem algo que eles não têm. O quê? A verdade. E a verdade, quando bem documentada, é inquebrável. Beatriz entregou um cartão. Liga amanhã. Vamos te ajudar gratuitamente. Proteção legal, apoio psicológico, tudo. A jovem pegou o cartão. Lágrimas nos olhos. Obrigada. Obrigada mesmo. Ela saiu. Maurício olhou para Beatriz. Lembra quando éramos nós? Sozinhos? Com medo? Lembro. Cada segundo. E olha onde chegamos. Não chegamos. Estamos chegando. Ainda tem muito. Ele sorriu. Sempre tem. 1 ano depois.
Maurício estava em casa, noite tranquila, assistindo o jornal. Beatriz ao lado. Chá quente. Cobertor. A repórter anunciou. Ricardo Valente, condenado a 4 anos por fraude e lavagem de dinheiro, teve pedido de liberdade condicional negado. Juiz considerou que réu não demonstrou arrependimento genuíno. Permanecerá preso por mais 8 anos. Maurício desligou a TV. Beatriz olhou para ele. Você sente pena? Às vezes, ele destruiu a própria vida, por ganância. Mas ele teria destruído centenas de outras se não tivéssemos parado. Eu sei. Ainda assim, Maurício suspirou. Triste. Talvez se tivesse feito escolhas diferentes. Mas não fez. E consequências são reais. Ele assentiu. Tocou o celular. Mensagem de Juliana. Acabei de fechar a auditoria na maior empresa de tecnologia do Brasil. Encontramos fraude de 400 milhões. CEO vai ser preso amanhã. Obrigada por me ensinar a nunca desistir. Maurício mostrou para Beatriz. Ela sorriu. Nossa semente cresceu, virou floresta. E vai continuar crescendo. Maurício levantou. Foi até a estante. Pegou a mala velha de couro, a mesma da chuva. Guardada, preservada. Beatriz se aproximou. Por que guarda isso? Para lembrar. Ele passou a mão no couro gasto. De onde viemos, do que enfrentamos, do que conquistamos e do que ainda vamos conquistar. Ele fechou a mala, colocou de volta. Sabe o que mais me orgulha? O quê? Não foi só derrubar um corrupto. Foi mostrar que pessoas comuns podem mudar sistemas inteiros. Que idade não define força. Que dignidade não tem preço. Beatriz abraçou ele. E mostramos para o Brasil inteiro. Ele olhou pela janela. São Paulo iluminada. Milhões de pessoas, milhões de histórias, algumas de luta, algumas de vitória. E no meio disso tudo, 2 idosos que recusaram se curvar, que enfrentaram o impossível e venceram, não apenas para eles, mas para todos que viriam depois, todos que se inspirariam, todos que aprenderiam que justiça não é privilégio, é direito e vale cada segundo de luta. Maurício sorriu. Cansado, mas realizado. Valeu a pena, amor? Beatriz olhou para ele. Cada segundo. E faria tudo de novo. Ele beijou a testa dela. Eu também. Lá fora, em algum lugar, alguém estava sendo humilhado, subestimado, pisoteado. Mas agora tinha exemplo, tinha prova, tinha esperança. De que dá para virar o jogo, de que dá para vencer, de que dá para transcender, como Maurício e Beatriz fizeram e como tantos outros fariam. E você já foi subestimado? Já ouviu que era velho demais, novo demais, simples demais? Já sentiram que sua voz não importava porque não tinha cargo, dinheiro ou influência? Se sim, essa história é para você. Porque Maurício e Beatriz não eram super-heróis. Eram pessoas comuns, com roupas simples, cabelos brancos, mãos cansadas, mas tinham algo que ninguém podia tirar: coragem, integridade e recusa absoluta em aceitar injustiça calados. E olha o que conseguiram. Derrubaram um império corrupto. Mudaram leis, inspiraram centenas de outras denúncias, transformaram o sistema inteiro. Tudo porque decidiram que não iam se curvar. Isso pode ser você. Talvez você não esteja enfrentando milionário corrupto. Talvez seja chefe abusivo, colega que rouba crédito, sistema injusto no trabalho. Mas princípio é o mesmo. Você tem poder, mais do que imagina. Então, aqui vai o desafio. Se essa história te tocou, se você acredita que justiça vale a luta, escreve coragem nos comentários. Uma palavra. Simples, mas poderosa. Porque quando você escreve, você declara, você se compromete. E se conhece alguém que está desistindo, alguém que está sendo pisoteado, alguém que acha que não tem chance, manda essa história para a pessoa. Sério, mostra que virar o jogo é possível. Que idade não define força, que dignidade não tem preço. Compartilha, espalha. Faz essa mensagem chegar onde precisa chegar. E se você quer mais histórias assim,
de gente comum fazendo coisas extraordinárias, de justiça vencendo o poder, de coragem vencendo o medo. Inscreve no canal. Toda semana tem história nova. De pessoas que recusaram aceitar derrota, que lutaram, que venceram. Porque no fim, a diferença entre vítima e vencedor não é sorte, é escolha. É decidir que você importa, que sua voz vale, que você não vai calar, como Maurício e Beatriz fizeram naquela chuva. E como você pode fazer agora. Próximo vídeo, a história de uma faxineira que descobriu que CEO estava desviando milhões. Ela tinha 4ª série, ele tinha MBA, mas ela tinha algo que ele nunca teria. Você não vai acreditar no final. Nos vemos lá.